Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, escrita, né, por Allan Kardec e toda a pleiade de espíritos nas respostas das perguntas e indagações de Kardec. E continuemos os nossos estudos, mais precisamente, nós estamos na lição que é intitulada Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, e como sempre o fazemos, e como faz um tempo que não realizamos o estudo do Livro dos Espíritos, né? Vamos fazer, ou vamos realizar a leitura da pergunta e a resposta dos Espíritos da última pergunta no qual foi estudada por nós, que foi a de 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Resposta: as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas do conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. E assim, foi até interessante, porque naquela reunião mesmo, eu mencionei a respeito que eu gosto muito da aurora boreal, né, e tudo mais. Até o Fabiano colocou no grupo também a respeito das auroras boreais, né, enfim, e das posições, territórios que dá até para, né, de um certo modo, para ver. E tantas outras, né, tantas outras belezas naturais que nós possuímos. E é interessante, porque aqui na resposta fala a respeito de uma espiritualidade mais elevada que vê o conjunto, né? E talvez nós, que estamos numa condição de provas e expiações, vemos mais de uma maneira individualizada, né? Algo bem mais, né, focado, né? E tudo mais. Então, essa pergunta e essa resposta, nós tratamos desse tipo de assunto. É importante falar também, e eu vou procurar, né? Claro, nós vamos procurar fazer um estudo bem sistematizado dentro do que nós tivemos que estudar hoje, porque a próxima lição, na verdade, é um grande conteúdo, igual nós já havíamos feito, de um certo modo, um tempo atrás, de uma das questões de Kardec. E é um conteúdo bem grande mesmo. Vamos ver como que nós vamos, né, nesse campo do estudo nosso hoje, como que vai decorrer as nossas percepções, né? E bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Não, fica tranquilo, fica sossegado, tá? E aí, vamos lá, agora a próxima pergunta é a 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Olha que interessante essa pergunta. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Vamos tentar, mais ou menos, contextualizar, né, encorpar essa pergunta aqui de Kardec, que é tipo assim, ele está tratando o espírito como o espírito desencarnado, né? O espírito
no nosso caso aqui, na nossa condição evolutiva, né, na condição que nós nos encontramos, na erraticidade. E aí, tipo, ó, esses espíritos que estão desencarnados experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Vamos, mais ou menos, dentro do questionamento, é o seguinte, e aí nós podemos tratar isso de várias vezes. Primeiro, o tratamento realmente da questão evolutiva, principalmente moral do espírito, né? Bem o sabemos que os espíritos, eles podem, dependendo do grau, estarem ainda muito ligados ao corpo, mesmo após o desencarne. Temos um exemplo clássico dentro da doutrina, testemunhado por Chico Xavier, no túmulo de Marilyn Monroe, né? Da onde ele conseguiu visualizá-la lá. Porque, de um certo modo, ainda está muito ligado ao corpo, à vida corpórea, né, e tudo mais. E como Marilyn Monroe, e é sempre importante nós falarmos, nós estamos tratando a respeito de um estudo, do estudo doutrinário, né? Então, qualquer exemplo, qualquer trecho, qualquer parte que nós pegarmos aqui é para fins de estudo, né? A Monroe, ela tinha principalmente, né, dentro do campo artístico dela, mas um dos destaques dela é a beleza física, né? A beleza física e, claro, ela deveria ter alguns sentimentos realmente que a fizesse gostar do seu aspecto físico, e isso é fato. E isso retrata um pouco, dentro do que o próprio Chico Xavier nos traz, ainda um apego ao corpo físico. Mas não é só isso, não. Nós demos o exemplo da Marilyn Monroe, mas a gente pode estender muito mais isso, né? O espírito, ele tem a integridade, né? O corpo perispiritual, que é o que dá forma ao espírito, né? Porque o espírito por si só, no decorrer da sua evolução, você vai ver que o espírito é uma luz, né? O espírito é uma luz. Vamos lá? Tanto que quando Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, visualiza Jesus, né, na estrada de Damasco, ele vê uma luz muito intensa, né, ao ponto de cegá-lo temporariamente. Então, o espírito por si só, ele é uma luz, ele é uma flama, ele é uma chama, né, enfim. Só que nós temos o corpo perispiritual. E na nossa condição evolutiva, o corpo perispiritual, ele é essencial. Só que o corpo perispiritual, ele está ligado, né, no corpo físico até o momento do desencarne, né, até o momento né, que o corpo material, ele já não tem vida, ele já não utiliza-se mais do fluido vital, então isso, né, faz separar esse corpo perispiritual do corpo físico. Porém, as percepções ainda continuam. Inclusive, em um determinado momento de nossos estudos, o Fabiano foi muito feliz na acepção, até mesmo de um estudo que ele havia feito, a respeito, principalmente, na época da Idade Média, né, onde uma ala ali, quando guerreiros ou algo do tipo, né, desencarnavam, eles lançavam, grande parte lançavam não necessariamente um padrão, mas lançavam os barcos pegando fogo com o corpo da pessoa num rio, ou até mesmo numa região litorânea e tudo mais, né? E aí que surgiu a ideia, de repente, da acepção do que o inferno é algo que pega fogo, né? E tudo mais. Inclusive, passou uma moto aqui, vou continuar. Inclusive, dentro das acepções de estudos, né, que nós realizamos também, né, que nos são retratados, um cuidado muito especial, nós não estamos condenando e tão pouco nada, isso aí é uma questão, mas é uma questão de estudo mesmo. O cuidado que tem que se ter na cremação de um corpo também, né, o espírito, ele ter o entendimento mais rápido possível, porque ele pode vir a sentir realmente alguns
né? Algumas percepções daquele processo, quantos espíritos, nós temos relatos, né, dentro das próprias obras da doutrina, que sentem, né, vamos dizer assim, os vermes corroerem o corpo físico, mas nós estamos tratando desse assunto nesse sentido agora. Mas vamos lá, vamos mais à frente com relação a isso. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Vamos lá, vamos supor que o espírito, independente dessa ligação que ele tenha com o corpo, né? Será que ele, transitando entre nós, ele vindo da espiritualidade para cá, ele também sofre aqui, né, algumas atribulações, alguma coisa? Vamos dar um sentido assim. Será que numa tempestade, na onde tiver um vento muito forte, né? Será que o espírito, ele, né, transitando na crosta terrestre, ele sente esse vento, né? Será que arrasta ele, né? Como é que funciona? Vamos dar um outro exemplo com relação aos vícios, e aí nós lembramos do espírito do metrô lá no filme Ghost, né? Tava doido por causa de um cigarro, né? Então, uma coisa é fato. Depende do grau evolutivo, mas eu falo que o grau evolutivo que nós precisamos estar muito vigilantes, muito atentos. Porque, de qualquer forma, nós podemos estar experimentando sofrimentos nossos, sofrimentos alheios, por vários tempos, né? Ao ponto de se perder no limbo, né? No limbo do tempo, não sabe na onde que está contextualizado, se perde, está no efeito looping, né? E enfim, então, os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Por exemplo, o espírito tem fome aqui, está, por exemplo, tendo um almoço dentro numa casa, numa família, as pessoas se alimentando bem, né? Uma mesa farta de alimento, e aí aparece um espírito, sente o cheiro, né? Sente o cheiro, será? Um cheiro bom. Como que funciona? Nossa, eu estou querendo comer aquilo. A gente sabe muito bem que o espírito, quando ele chega perto de um médium que, né, que tem gostam das mesmas coisas, o espírito, e aí nós temos os casos até mesmo da vampirização, né, que é o espírito utilizar por intermédio de recursos dele, conseguir coletar algumas sensações que estão ocorrendo, né? Vamos ver a resposta dos espíritos e continuamos os nossos raciocínios. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos, eles o conhecem. Então vamos lá, vamos ver como que os espíritos vão nos responder. Eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam, como vós, porque são espíritos. Interessante, então. Porque mesmo que há essas percepções, mesmo que se passa por sofrimentos, espiritualmente falando, mas não é via de regra, não é fato, não é padrão isso, não necessariamente. Então nós chegamos à conclusão que, bom, eles conhecem os sofrimentos, aqui começa falando, né? Porque já sofreram, mas não experimentam. Então, tipo, eu estou passando por um determinado sofrimento. Um espírito que chega até a mim, será que ele se compromete a experimentar o mesmo sofrimento? Ou ele vai conhecer, de um certo modo, isso, porque, de um certo modo, em algum momento ele já passou? Esse é um item a ser levantado. E aqui ele fala que, como vós, quer dizer, como nós, porque são espíritos. Uma coisa é fato, que nós temos, assim, a sensibilidade de compreender. Espíritos ainda que estão muito ligados à matéria, independente, olha só, porque ao mesmo tempo sabemos, e tanto que as nossas preces finais nós estamos direcionando até para esses irmãos nossos que passam por esse sofrimento, que talvez eles nem saibam que já partiram. Não saibam que partiram. E estão espíritos, ao ponto de ter sensações.
né? E aí eu reforço para todos nós, né? Eu acredito que nós que estamos aqui nesse momento agora, de um certo modo, já assistiu, mas para todos os nossos irmãos do YouTube, se não assistiram, assista, por exemplo, os filmes dos outros, o Sexto Sentido, né? E tudo mais, que são obras, né? Cinematográficas, né? Mas que trazem um embasamento bem considerável a respeito disso. Esse espírito, como que ele está? E aí tudo depende do despertar do espírito. Tudo depende do despertar do espírito. É diferente quando nós falamos de espírito de graus de elevação mais alto. Aí é uma outra classe. Aí são outras sensações. Nós estamos falando de espíritos que, de um certo modo, ainda estão na mesma faixa e sintonia do que nós, que estamos aqui no planeta Terra, um planeta de condição de provas e expiações ainda, que ainda precisa muito despertar, que sim, precisa muito vigiar as ações, as atitudes, os sentimentos, os pensamentos, né? Sabemos da necessidade da crosta que vivemos, né? A crosta terrestre é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta que estamos partindo para uma melhora gradual do espírito para alcançar o plano de regeneração, mas sabemos das condições, apesar de todas as belezas naturais que nós temos aqui, como foi tratado na pergunta anterior, mas também sabemos as necessidades, sabemos ainda o quão materialista são boa parte da humanidade, né? Boa parte da humanidade ainda materialista, boa parte da humanidade ainda aquém de conhecer realmente a verdadeira engenharia divina, tampouco, de repente, crer no retorno pela reencarnação aqui, né? Poucos, dentro de uma gama muito grande aí do planeta, né? 8 bilhões, mais de 8 bilhões encarnados hoje, mas a grande e ampla maioria não acredita na reencarnação, né? Então, nós estamos falando do campo de compreensão. Não é a maioria que já aceitou os testemunhos e ensinamentos do Cristo, porém também não há nada de errado, cada qual trazendo consigo ensinamentos que sejam salutares, que sejam saudáveis e que baseiam-se no crescimento evolutivo moral. Ele é válido, né? Mas sabemos a condição em que nós vivemos, né? E é até engraçado, porque eu acho que foi ontem, eu sempre vejo o Haroldo Dutra tratando a respeito de quando se fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho, né? Que ele retrata quando Ismael, em uma procura, né? O chamado anjo Ismael, quando ele procura Jesus Cristo para falar dos condicionamentos, né, do que a crosta terrestre está passando, né, que o planeta Terra está passando, um momento de muito sofrimento e tudo mais, que Jesus direciona para Ismael e fala assim: olha, Ismael, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho, e ali vão ser direcionados, e aí podem direcionar, Jesus falando para Ismael, pode direcionar, direcione os piores para lá, é ali, os piores, estou falando de grau evolutivo mesmo, direciona porque é ali que vai acolher, é ali que o evangelho vai se consolidar, né, e tudo mais, e por isso que toda vez que nós vemos essas tratativas, principalmente nos acontecimentos do mundo, a gente vai ter essa certeza mesmo, né. Repara como o hemisfério norte do planeta, ele é um hemisfério muito conturbado. O planeta por si só mas o hemisfério norte é na onde estão as grandes potências, né? E é muito conturbado. Então, nós temos essa realidade, né? Então, compreendamos. O importante é nós, quando desencarnarmos, procurar despertar e ter a humildade o mais rápido possível. Para nós também não ficarmos transeuntes, não ficarmos perdidos
não saber para onde ir, para onde vai, para onde vir, né? É importante isso. Nós temos vários relatos no auxílio fraterno à espiritualidade, nas reuniões de comunicação, de quantos espíritos estão aí transitando, precisando de um auxílio, e nem sequer sabem que já não estão mais no mundo dos encarnados, né? Então é importante isso. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso, e agora é independente. É independente se o espírito estiver aqui junto a nós na crosta terrestre. É o espírito na onde ele estiver. Será que ele sente fadiga e a necessidade do repouso? Antes de fazer a leitura da resposta, vamos também entrar no campo de estudo a respeito disso, né? Eu acho que o primeiro item que nós devemos considerar é a questão evolutiva. É a realidade do espírito. Onde que ele se encontra nessa realidade? Nós sabemos que encarnados, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, o corpo, claro, se a gente faz uma comparação, uma proporcionalidade, igual eu estou com 47 anos. Mesmo eu estando cheio de energia e ainda atuando bastante, mas, pô, eu não tenho mais 17 anos. Eu não tenho mais 27 anos. É natural. A partir do momento que nós encarnamos aqui no planeta Terra, o corpo já começa, e seus órgãos já começam o desgaste. Então é fato isso. Tô bem, mas sabia que lá no passado estava melhor. Isso é fato. Isso é fato, não tem como, né? E aí, né, então, de repente, fazendo uma determinada ação, já me cansa mais. Aumenta as minhas fadigas, né? De repente eu preciso repousar mesmo. Aí a gente faz o seguinte, e no plano espiritual, como que isso ocorre? Lembremos que no campo espiritual, e principalmente na margem do que nós estamos falando, da nossa realidade espiritual, de uma condição de prova e expiação, o espírito ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Esse corpo espiritual ele pode estar mais ou menos denso. E estou falando da forma plasmática dele mesmo. Estou falando da forma plasmática dele, né? Tá. E aí? E aí que tá. Um espírito mais evoluído, ele cansa menos ou não cansa? Talvez ele atua constantemente. Por exemplo, Jesus Cristo na espiritualidade. Eu o considero o tempo integral no trabalho edificante. Porque é um espírito de um grau mais elevado. Outros nem tanto. Nós temos dentro também das percepções de estudos que nós, dentro de leituras, fazemos de romances da doutrina espírita e tudo mais, nós vemos essas características vindo da espiritualidade. Nós vemos essa característica. Inclusive, no livro Nosso Lar, né, na passagem de André Luiz, o espírito de André Luiz, durante as zonas inferiores da espiritualidade, você via nitidamente que ele era um corpo doente, perispiritual, um corpo exausto, um corpo sem forças, né? Isso é fato, e isso perdurou durante 8 anos. 8 anos do nosso tempo aqui, né? Então, nós vemos. Então, espíritos na mesma classe em que nos encontramos, com certeza, provavelmente lá sente fadiga, sim. Sente? Porque o corpo plasmático, ele também pesa perante as ações que o espírito for executar. Mas vamos ver o que é espiritualidade, porque é um questionamento
que na onde o espírito, ele responde, os espíritos, né, respondem essa indagação de uma maneira, de uma resposta mais comprida, mas não é tão grande também, tá? 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. E, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham a ser restauradas. Então, primeiro ponto. Mas o espírito repousa, num sentido de não permanecer numa atividade constante. Opa, então peraí, ele dá uma pausa. E aí nós estamos falando de um determinado nível evolutivo do espírito. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. Então, o importante é citar que mesmo que o espírito ele tenha o corpo perispiritual, ele nunca vai ter que ser comparado a um corpo físico material em que nós carregamos aqui. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade. Aí é aquele ponto que nós estávamos aqui estudando. A inferioridade, né, o grau evolutivo do espírito, ele está de forma diretamente proporcional às ações, aos sentimentos, aos sentidos, às percepções que ele mesmo passa. Então é importante nós compreendermos isso. A inferioridade, ela faz ainda nós estarmos muito ligados junto à crosta. Nós estamos falando do planeta Terra, mas bem o sabemos também, que existe tantos outros mundos, tanto porque Jesus já havia falado que há várias moradas na casa do meu Pai. Jesus falou, ensinou, veio testemunhar, né? E existem outras moradas também, muito ligadas em termos de parecerem com o que nós estamos vivendo aqui, né? Mas estamos falando da Terra porque é na onde nós nos encontramos nesse momento, né? A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois, quando mais se elevam, menos repouso necessitam, e isso é essencial. Existe até algumas falas de outras religiões que, tipo assim, quem olha por mim não descansa, né? E isso é de outras religiões. Por quê? Porque, muitas das vezes, existe uma percepção, acho talvez bem de sentido, da questão de tipo, pô, saibamos que um espírito evoluído, e quanto mais evoluído, menos as questões dos sentidos materiais terão, e sim, será um espírito muito mais enfático, será um espírito muito mais, né, completo espiritualmente falando, e sim, essas fadigas, né, que pode se tratar, ou cansaços e tudo mais, farão com que, de um certo modo, eles trabalham incessantemente. Mas claro que isso está em razão da evolução espiritual que cada um já possui. Isso é fato. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? E eu quero fazer alguns relatos, mesmo não identificando, e nem é esse o processo, mas nas vezes que já participamos do auxílio fraterno, a espiritualidade em sofrimento, né, nas reuniões de comunicação, as também chamadas pronto-socorros espirituais, a gente vê realmente que o espírito ainda, por vezes, ele continua sofrendo,
das mazelas que o acompanhavam no mundo encarnado. Mas você vê realmente, e isso é notório, que o sofrimento é mais moral. É notório isso. Porque, por vezes, em alguns testemunhos espirituais, na solicitação do auxílio, ele fala assim: eu ia em determinado lugar e nunca me falaram que a vida continuava. Eu ia em determinado lugar e nunca me falaram, me prometeram, por exemplo, que eu ia para o céu. E eu estou no sofrimento aqui ainda contínuo. Então, nós vemos nessas percepções algo que se retrata dentro dessa indagação, dessa pergunta de Kardec. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento, né? Ele é mais moral. Ele é mais moral. Mesmo que ele ainda esteja ligado, né? Ligado, principalmente mentalmente, ao corpo deixado, que ele ainda sente alguns sofrimentos que era do corpo dele, mas isso é tudo no âmbito moral. É tudo no âmbito moral. Saibamos bem, e aí a gente até estudou a respeito disso, por exemplo, um espírito encarnado, quando ele, né, ele, de repente, sofre um acidente, né, ocorre alguma coisa do tipo, enfim, que é necessário, por exemplo, amputar um membro, ele ainda fica com essa percepção desse membro por toda a vida ainda, é o chamado membro fantasma. E assim, é interessante, porque é óbvio que dentro do estudo da ciência vai falar, porque o cérebro ainda ele não assimilou a perda daquele membro e continua encaminhando pulsos elétricos para nervos e tudo mais daquele membro. Tá tudo certo e tá tudo bem. Realmente o corpo físico, ele tem essa ação, o cérebro, ela tem essa incumbência, mas bem o sabemos que toda a realidade do espírito e que sim, não é somente algo mecânico, não é somente algo fisiológico. Ele vai além. O espírito, ele continua. O corpo perispiritual, ele continuará por um determinado tempo, se não por todo, ainda com, por exemplo, uma parte da perna que lhe fora amputado. Ao ponto de uma pessoa dessa chegar a sonhar e ele caminhar com a sua perna normalmente, num sonho, né? Numa emancipação da alma. Mas eu estou falando do espírito encarnado. Vamos para o aspecto espírito desencarnado, que aqui é o que está se tratando. O espírito, ele pode, de repente, dentro da consciência mental e moral dele, considerar que realmente ele está sem a perna, numa parte da perna, e continuar dessa maneira do lado de lá. Mas vocês vejam que isso é um sofrimento moral. Ao ponto que nós temos relatos, e isso acontece, de espíritos que vão, né, desencarnam na fase idosa, e quando chegam lá, pela condição mental, rejuvenescem. É interessante isso, mas é real. Rejuvenescem, né? Então, olha só como que funciona as coisas. Vamos lá? Vamos falar mais um pouco a respeito disso. Espírito de Emmanuel, na onde nós fazemos até o estudo do livro Vinha de Luz. Emmanuel, um senador romano. O Emmanuel, ele desencarnou em consequência de uma erupção de vulcão, né? Olha só. E tempos depois, Emmanuel voltou encarnado na Terra como o padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel, posteriormente, foi o padre Manuel da Nóbrega. Mas olha que interessante. Emmanuel, quando começa a ajudar Chico Xavier, ele ainda apresenta, olha que interessante, ele ainda apresenta aspecto de quando ele foi o senador romano Públio, ele ainda apresenta naquela condição. Repara como que nós, mentalmente e moralmente, nós começamos a ter a quiescenciação do nosso corpo perispiritual. Acontece isso, né? E, claro, provavelmente a espiritualidade nessa questão aqui de quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento,
Eu acredito que vai ser muito mentalmente, eu acredito que eles vão citar aqui a respeito muito do moralmente. Resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. O moral, o arrependimento, o querer retornar para fazer diferente e ali naquele momento não poder mais, somente numa nova encarnação, são sofrimentos morais. E mesmo os que, como nós falamos, do espírito do metrô, do Ghost, mas vamos lá, nas percepções, ele queria pegar lá, né? Queria pegar o seu vício material aqui no planeta, mas o sofrimento dele é moral. O sofrimento dele é moral. A necessidade física dele transfere para o moral. É o moral, é o mental. Ele não consegue, ele precisa, né? Enfim. Então é importante nós compreendermos isso. A última pergunta dessa lição, né? Vamos repetir aqui a lição, né? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, é a de 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? É interessante, porque ele volta naquela percepção que nós havíamos, né, de um certo modo, mencionado no começo, que será que o espírito caminhando aqui, aí tá vindo uma tempestade, aí tá vindo, ou ele tá numa região de muita neve, vamos lá, lá no Canadá, né, na parte mais norte do Canadá, enfim, né, ou nessas regiões, será que ele ainda sente frio? Ou será numa região muito quente, né, uma região muito quente, assim, por exemplo, o Rio de Janeiro aí, na época do verão aí, que chega com sensação térmica de 50 graus, será que o espírito ali, né, ligado à crosta terrestre, será que de um certo modo ele tem essa percepção? Será que ele sente? Né? Vamos fazer a leitura e posteriormente as nossas percepções também nesse sentido. Resposta: lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Ele está falando daquela realidade, por exemplo. Olha só que interessante. Tem gente que está na mesma zona inferior, e vamos citar um umbral, e um sentem calor excessivo, e o outro sente gelo ou frio excessivo. Estão no mesmo lugar, estão sentindo situações, estão sentindo, enfim, percepções totalmente diferentes. Repara que eu estou repetindo direto essa questão de percepção, porque são percepções mesmo, é o que o espírito está percebendo do local, da onde ele se localiza, do que está passando, o que se, né, se sente ali, e é isso. Então, olha que interessante. Talvez está no mesmo lugar, um está sentindo mais, outro está sentindo menos, né? E frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda pensa estar com ela. É a percepção do corpo físico que ainda transita quando nós passamos para o plano espiritual, que uns mais tempo, outros menos tempo, e cada qual com a sua realidade, vão se dispor. Mas é interessante isso, ao ponto que nós estamos lá no começo ainda tratando. Espíritos ainda sentindo a percepção do corpo que está desencarnado. E já não tem nenhuma ligação perispiritual com ele mais, mas mesmo assim, mentalmente falando, ainda está ligado. E é aí que se passa por esses sofrimentos pós-desencarne. E esse pós-desencarne que eu falo, eu não determino o tempo. Esse pós-desencarne que eu falo pode ser 100 anos do nosso tempo, pode ser 150 anos do nosso tempo. E eu volto novamente a citar a respeito
daquele espírito da mãe, que ela não se manifesta num auxílio fraterno, num auxílio espiritual, e sim o filho dela, que já havia encarnado por cerca de 3 vezes e estava desencarnado novamente, e ele vai auxiliar a mãe, que está à beira de um lago, na onde o seu filho havia, naquele momento, desencarnado, e ela ficou lá durante 300 anos do nosso tempo. Efeito looping. Aqueles sonhos que vão e que vêm, mas o espírito ficou lá nesse sentido. Ela pulando na água para tentar socorrer o filho. De repente, quando ela menos vê, estava na margem de novo, pulando na água para procurar salvar o filho. E quando ela menos vê, ela está na margem de novo. Você imagina um espírito nesse campo do sofrimento durante 300 anos do nosso tempo, do planeta Terra, tentando, e o espírito do filho, que já havia, depois disso, reencarnado durante 3 vezes, retorna para auxiliar a mãe, que ainda estava ali. Olha só como é sutil a realidade de cada espírito. De cada espírito. E por isso que a doutrina espírita, nos trazendo essa realidade da fé raciocinada, nos dá tanto embasamento. E mesmo que nós, caindo nas nossas invigilâncias, e mesmo que nós, caindo ainda nos nossos vícios, e não estou falando dos vícios só materiais, mas principalmente os morais, ainda temos muito que caminhar, mas ficar atentos na vigilância contínua. Então eu vou repetir aqui, ó. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor, lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão que o traz, né? Quando se lembra do corpo, se ligam no corpo que ficou e do que se passou, traz a impressão do que o corpo sentia para você. É isso que a espiritualidade está querendo falar. Como se lembra do corpo, experimenta uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. A próxima lição nossa, do Livro dos Espíritos, que ocorrerá daqui 2 semanas, é uma lição nova, é uma lição na onde traz o questionamento 257, que na verdade não é um questionamento, não é uma pergunta, e sim um amplo texto de estudo, né? E nós vamos fazer também parágrafo por parágrafo, procurando entender, compreender, né? Pensarmos a respeito, né? É uma lição bastante grande que o faremos para depois ir para uma lição chamada Escolha das Provas. Então, a próxima lição é para quem acompanha, né? Nós, tanto aqui nesse momento síncrono, quanto lá no canal do YouTube, a lição será ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E na próxima semana, faremos ou retornaremos com o estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Se quiser escrever também. Ô, Rangel, só resumindo mais ou menos o que foi estudado hoje, tudo se resume ao quão materialista a gente é, quão ligado à matéria a gente está. Então, do lado de lá, tudo vai depender disso. A gente vai sofrer mais ou menos conforme a nossa materialidade, que também espelha a nossa evolução espiritual. E é isso, Fabiano. Esse é o resumo. Nos atentemos, né? Vigiemos, oremos, nos comprometemos. Eu sei que é muito difícil. Eu falo por mim porque eu procuro ficar muito vigilante, mas olha, quando eu caio nos meus vícios, é para valer, ao ponto de ficar com vergonha. Então, é isso.
Como já dizia Eurípides Marini, né, não é ele que dizia, mas é uma passagem muito tratada por ele, que toda a realidade é do espírito. Então, cuidemos do espírito. Cuidemos do espírito. E esse, sim, Fabiano, é o resumo. Melhoremos. Melhoremos, principalmente moralmente, para que não tenhamos tantos sofrimentos no decorrer do nosso percurso, principalmente no plano espiritual. Principalmente no plano espiritual. Mas é isso mesmo. Vamos caminhar para o nosso encerramento, e antes de solicitar novamente para o Fabiano fazer a prece de encerramento, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, solicitando a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e aos nossos fluidos e energias, que possamos referenciar aos nossos irmãos e irmãs encarnadas que passam pelos sofrimentos, passam pelas provas e expiações, pelas dores as mais diversas possíveis, enfermidades, doenças. Aqueles irmãos e irmãs que estão em condições de rua, os irmãos e irmãs que estão dentro dos lares, nos seus sofrimentos particulares, seja ele de qual natureza for, seja levado àqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de repouso e acolhimento, nas casas de recuperação. Seja levado também a estes mesmos irmãos e irmãs que desencarnaram, mas que ainda não despertaram para a verdadeira vida, que ainda consideram estar encarnados. Eles possam ter o despertar e a humildade possível para conseguir o auxílio fraterno da espiritualidade. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores e ainda passam por dificuldades e sofrimentos extremos, que também abrem uma margem mental para que se possam ser socorridos pela espiritualidade maior. Seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, nas casas de recuperações espirituais, na espiritualidade, que eles possam, dentro dos seus tratamentos, recuperarem, para tão logo também estarem contribuindo no trabalho do Mestre, no trabalho de Deus, e seja levado a todos nós, que somos ainda tão necessitados desta luz. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Só fazer a menção, a Cristiane há pouco colocamos que somos espírito em recuperação, e é isto mesmo, né? Por isso que estamos nesse berço, que é o planeta Terra, né? Planeta escola, planeta hospital, planeta de provas e expiações, planeta de recomeços, né? E é isso mesmo. Obrigado, Cristiane, obrigado, Fabiano, obrigado, Tivanete, obrigado a Viviane, que esteve há pouco conosco, a Marlene também, que esteve há pouco conosco também, enfim. Obrigado a Mirella, a Vitória, a Rafaela e a todos que nos acompanham no canal do YouTube. Muita luz, muita paz para todos os seus familiares, para todos os nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, para toda a humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita luz. E que nós percebamos o quanto que somos abençoados. Que assim seja. Domingo que vem, se Deus quiser, estamos aqui novamente.
Uma boa semana para todos, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Assim seja, Fabiano.